What If vai ser uma das novas séries da Marvel no serviço de streaming Disney Plus, e assim como acontecia nos quadrinhos, ela vai ser apresentada pelo Vigia e mostrar versões alternativas dos eventos que nós já conhecemos. Mas quem do universo cinematográfico Marvel vai vir para a série e o que nós podemos esperar dela? Primeiramente, nós já sabemos que quem vai interpretar o Vigia é Jeff Wright, o Bernard de Westworld. Além disso, a série vai ser uma animação e não uma produção em live action, o que eu acho que pode ser um ponto positivo. Primeiro, porque a gente vai ter aí mais um desenho da Marvel, e segundo, porque isso torna a produção mais barata e, consequentemente, nós poderemos ter mais episódios e as cenas de ação, de efeitos especiais podem pirar muito mais. Mas o que a gente vai ver no What If? Bom, nos quadrinhos essa linha de lançamento era usada para basicamente qualquer loucura. Então a gente tinha histórias do tipo, e se a Segunda Guerra Mundial tivesse acontecido no espaço? E se o Wolverine lutasse contra o Conan? E se a aranha tivesse picado outra pessoa em vez do Peter Parker? Então os roteiristas tinham essa liberdade para viajar no roteiro e as histórias não tinham nenhuma ligação com o universo principal da Marvel. É isso que a gente vai ver acontecendo na série também, e com o elenco que a gente já tem confirmado, nós podemos especular algumas coisas. Primeiramente, Hayley Atwell está confirmada para voltar como Peggy Carter. E aí a gente fica se perguntando, será que nós vamos ver o que aconteceu na vida da Peggy, o que aconteceu com o Capitão América naquela linha do tempo em que ele voltou ao passado para viver a sua vida junto com a Peggy? Pode ser que a gente veja isso, ou pode ser que a Peggy se torne a Capitã América. Primeiro porque o Chris Evans ainda não está confirmado na série. Pode ser que sim, eles estejam guardando esses nomes maiores em segredo pra gente não saber o que vai ser mostrado de fato no What If, mas a gente já tem a confirmação de que outros personagens dessa mesma época também vão retornar. Entre eles nós temos o Stanley Tucci, que interpretou o cientista responsável pela criação do soro do super soldado, e o Neil McDonough, que foi o Dum Dum Dugan do Comando Selvagem. Então eu não duvido nada que a gente tenha uma versão da história em que a Peggy Carter se torna a Capitã América. A gente tem que se lembrar de que isso é uma versão alternativa que não tem nenhuma ligação com o universo principal, então acho que dá pra gente viajar bastante nesse quesito. E quem também tá confirmado no What If é o Dominic Cooper, que interpretou o Howard Stark. Então acho que a gente tem duas principais possibilidades para ele. A primeira é que ele também seja o sujeito utilizado na experiência do soro do super soldado, então pode ser que o pai do Tony Stark se torne o Capitão América. Ou ainda que ele adiante toda a experiência e ele mesmo se torne o Homem de Ferro. A gente tem alguns universos alternativos da Marvel em que o Howard Stark já é o Homem de Ferro. Então não é nada difícil eles adaptarem isso de alguma maneira e a gente veja ele como o Homem de Ferro desse universo do What If. E quem dessa época também vai aparecer na série são Sebastian Stan e Toby Jones. Arnim Zola foi o responsável pela transformação do Bucky Barnes no Soldado Invernal. Será que a gente vai ver essas missões que o Soldado Invernal fez pela Hydra e que não foram mostradas no universo cinematográfico Marvel? Ou ainda, será que o Arnim Zola vai trair a Hydra e passar pra SHIELD de alguma maneira? Ou nós vamos ver como ele se transformou em uma inteligência artificial? Pode ser, mas por falar em SHIELD, quem também tá confirmadíssimo na série é Samuel L. Jackson, que volta pra viver o Nick Fury. E o Nick Fury foi um dos personagens que mais teve histórias alternativas no What If dos quadrinhos, então pode acontecer basicamente qualquer coisa com ele. A gente pode ver o que aconteceu entre Capitã Marvel e a formação dos Vingadores, ou até mesmo Nick Fury fazer parte dos Vingadores em uma realidade em que ele tenha superpoderes, e quem pode ajudar ele com isso é ninguém menos que o Hank Pym. Paul Rudd e Michael Douglas também estão confirmados no What If, assim como David Mastalkian. Será que veremos uma realidade em que o Kurt se torna o Homem-Formiga em vez do Scott? Ou ele só vai continuar aparecendo para falar sobre a Baba Yaga? Aliás, dá até pra gente ter algum episódio, alguma coisa mostrando um pouco mais dessa história da Baba Yaga, com o Kurt talvez narrando o episódio ou mesmo passando pelas experiências que ele tá contando. Também ia ser muito legal ver o que teria acontecido caso o Scott não conseguisse voltar do Reino Quântico no primeiro filme do Homem-Formiga, ou até mesmo em Homem-Formiga e a Vespa e Ultimato, quando ele foi trazido de volta graças ao ratinho lá na van. Então se o rato não estivesse presente, o que aconteceria com o Homem-Formiga? Agora, quem tá com moral na Marvel é o Gavião Arqueiro, que além de ganhar sua própria série, também vai aparecer no What If. E acho que a gente tem muitas possibilidades para explorar com ele. Como a gente já falou aí com outros personagens, pode ser que a gente tenha uma
uma versão do Gavião Arqueiro com superpoderes. Mas aí já ia ser apelação demais, né? Se o Gavião Arqueiro sem poder nenhum já é o melhor dos Vingadores, imagina com superpoder, não ia precisar nem dos outros heróis. Também poderíamos ver o que teria acontecido caso ele não tivesse se reunido com os Vingadores em Ultimato e continuasse a sua jornada de vingança como Ronin. E aí, será que ele ia ficar cada vez mais sombrio, mais amargurado e talvez até se tornasse um vilão, fazendo referência ao modo como ele foi apresentado nos quadrinhos? Ou ainda nós poderíamos ver o que aconteceria caso ele não tivesse saído do domínio do Loki lá no primeiro Vingadores. Por falar no Loki, o Tom Hiddleston também vai ganhar uma série e também vai aparecer no What If. Como a série do Loki já vai se focar em contar o que aconteceu com aquele Loki de 2012 que recuperou o Tesseract, eu acho que eles não vão mostrar nada dessas versões alternativas, dessas viagens que ele pode ter feito com o Tesseract nessa série do What If. Mas ainda em 2012 a gente pode ver o que teria acontecido caso o Loki tivesse derrotado os Vingadores na Batalha de Nova York. Ou ainda, se o Loki nunca tivesse passado pro lado do mal, se ele continuasse sendo o irmão do Thor, acreditado que era o filho do Odin e talvez até herdado o trono de Asgard. O que aconteceria se o Loki fosse um rei justo, um rei bondoso em Asgard? Será que ele teria conseguido evitar a destruição de Asgard quando a Hela surgiu? Ou até mesmo quando Thanos atacou os Asgardianos? Como a gente já vai ter uma série do Loki, eu acho que eles não vão se focar em explorar muito o personagem no What If. Acho, na verdade, que ele vai ficar mais como um personagem secundário. Então a gente pode ver o Loki aparecendo talvez em algumas aventuras do Thor, já que o Chris Hemsworth também está confirmado no What If, ou até mesmo ele derrotando os Vingadores naquela batalha de Nova York e levando as Joias do Infinito pro Thanos, porque o Josh Brolin também está confirmado na série. E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades. E se o Thanos se unisse aos Vingadores? E se o Thanos tivesse conseguido derrotar os Vingadores pela segunda vez? Se ele tivesse conseguido estalar os dedos com a manopla? E se o Thanos fizesse parte da Carreta Furacão? É um monte de coisa que dá pra gente explorar com relação ao Thanos. Eu acho que eles vão brincar muito com isso, pelo menos espero que eles tenham pelo menos um episódio inteiro focado no Thanos. Eu acho que essa história do Thanos ser mostrado como um herói pode ser adaptada sim, até porque isso já aconteceu nos quadrinhos, não foi muito bem aceito pelos fãs e pela crítica, mas pode ser que justamente a Marvel tá querendo adaptar isso da maneira correta agora e se redimir, ou pelo menos reutilizar o Thanos, já que ele foi um vilão muito carismático, ele conseguiu conquistar bastante do público, então é bem provável que a gente vai ter muito dele sendo explorado no What If. Como a gente já mencionou aí, Thanos, Loki, Thor, a Jane Foster também vai aparecer na série, mas como a gente já sabe que no Thor Love and Thunder ela já vai se tornar a nova Thor, eu duvido que a gente tenha isso sendo mostrado no What If. Talvez a gente volte pro primeiro filme, volte lá pra Mundo Sombrio e veja outras possibilidades, ou a história sendo contada de outro ponto de vista, ou o que aconteceu com a Jane enquanto a gente estava vendo o que acontecia com o Thor, sei lá, talvez a gente volte pra esses filmes. O Hulk, o Korg e o Grão-Mestre também vão voltar pra série, então talvez a gente veja a Jane Foster aparecendo em Thor Ragnarok de alguma maneira. Não sei como ela pode ser encaixada ali, mas é justamente sobre isso que se trata a série, as coisas mais viajadas e mais impossíveis se transformando em realidade. E por falar no Hulk, aí são mais infinitas possibilidades. A gente pode ver o Bruce Banner não se transformando no Hulk, ou a gente pode ter algumas das sagas consagradas do Gigante Esmeralda sendo adaptadas como Hulk contra o mundo, que seria muito legal, mas o que eu acho que funcionaria perfeitamente em um What If é Hulk, o fim. Essa história se passa em um futuro apocalíptico onde a Terra foi dizimada por uma guerra nuclear, mas isso acabou deixando o Hulk ainda mais forte e com isso ele é basicamente o único ser vivo consciente da Terra. O Bruce Banner já tá velho, pelo que a gente consegue perceber, e já se passaram milhares de anos, a única companhia dele é um robô que tem algumas memórias e com quem ele fica conversando de vez em quando, mas a gente vê muito um diálogo que acontece nas mentes, né, tanto do Bruce Banner quanto do Hulk. E aí o Bruce tenta se matar diversas vezes, pra ele a vida não tem mais sentido, a vida já acabou, ele tá velho, ele não tem com quem conversar, ele não tem mais nenhuma felicidade na vida dele, mas o Hulk não quer morrer, o Hulk quer continuar vivo de qualquer maneira, ele quer ficar sozinho na verdade. Então durante um diálogo em que eles vão conversando por que o Bruce tem que ficar vivo, por que o Bruce tem que morrer, por que o Hulk quer continuar vivo, o Hulk consegue assumir o controle do corpo e mata o Bruce Banner apenas na sua mente, ficando vivo, sozinho e finalmente
feliz. Então essa história é simplesmente maravilhosa, eu acho que é uma das melhores histórias solo do Hulk que a gente tem, e quando você para pra pensar é até fácil de ser adaptada, porque é basicamente um diálogo, um monólogo que acontece entre Hulk e Bruce Banner na mente de um personagem que divide duas consciências. Eu gosto bastante dessa história e torço para que ela seja adaptada, se não for em um What If, talvez a gente veja ela sendo adaptada algum dia como uma animação mesmo, aqueles one-shots da Marvel. E já que nós estamos viajando aqui, vamos pro espaço de vez, já que diversos personagens de Guardiões da Galáxia vão retornar em What If. Entre eles o Korath, o Taserface, a Nebulosa, o Kraglin e o Yondu. Sim, vamos matar as saudades do Yondu e eu torço para que a gente veja uma realidade em que o Yondu não morreu enfrentando o Ego em Guardiões da Galáxia Volume 2, porque aquilo foi muito triste e eu não tô preparado para reviver aquilo mais uma vez. A gente pode ver também o que acontecia no dia a dia dos saqueadores, ou mesmo o que teria acontecido caso o Yondu não sequestrasse o Peter Quill no passado, ou se ele sequestrasse uma criança diferente. E se o Yondu tivesse sequestrado a criança errada? O que acontecia em Guardiões da Galáxia Volume 2? Tem muitas possibilidades a serem exploradas aí, assim como na história da Nebulosa. E se ela tivesse continuado uma aliada do Thanos mesmo na realidade que a gente viu nos filmes dos Vingadores? E se ela tivesse fingindo que era uma aliada dos Vingadores, mas na verdade ainda estivesse enviando informações pro Titã Louco? A gente pode ver também uma versão alternativa da história em que a Nebulosa era a filha favorita do Thanos em vez da Gamora, e foi a Gamora que passou por todos os implantes cibernéticos e se tornou a garota revoltada. Ou pode ser que a gente veja uma realidade em que ela sempre foi uma heroína, não sei. Mas o que eu acho que a Marvel pode querer adaptar no What If é um momento que já aconteceu nos quadrinhos, quando a Nebulosa derrotou o Thanos e ela mesma usou a Manopla do Infinito. Inclusive, muita gente achou que isso aconteceria também nos cinemas. Pode ser que eles não tenham explorado isso justamente para que mostrassem no What If. Mas e aí, se fosse ela que recuperasse a Manopla, será que ela ia salvar o mundo do mesmo jeito que o Tony fez, ou ela ia ter outro desejo? Eu tô muito ansioso principalmente pelo fato de serem os próprios atores do universo cinematográfico Marvel retornando pros papéis, e por se tratar de uma animação, a gente também tem essa possibilidade de extravasar, a gente ter vários efeitos especiais, várias cenas malucas que a gente nunca ia esperar ver em live action sendo apresentadas na série. Mas e você, como tá a sua expectativa pra What If e qual série você tá mais empolgado pra assistir no Disney Plus? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Primeiramente, nós já sabemos que quem vai interpretar o Vizir da tropa que foi o Dum Dugan. Eu fiquei São Sebastian Stan aparecer.